e com o produto dela é muito irresponsável. Porque o Brasil decidiu jogar uma pá de cal em cima. Não, esquece. Esquece isso aí, deixa pra lá. Falando sobre isso, acho que é um fato curioso que vale a pena lembrar. Em 1888, assim que a Lei Áurea foi assinada, o Rui Barbosa, que na época, se não me engano, era ministro da Fazenda, posso estar errando aqui o cargo dele, mas eu sei que é o Rui Barbosa, ele queimou uma quantidade gigantesca de registros sobre a escravidão. Exatamente. Muito. Ele botou fogo, ele destruiu vários registros, pessoas que entraram, pessoas que saíram, valores que foi contra a pessoa. Então ele foi homenageado agora, né? Sim, então, é porque existe uma discussão, Lene, muito curiosa, que é o seguinte, tem uma galera que defende ele que fala o seguinte, o motivo real é por conta de um movimento que existia, que é o movimento dos indigenistas, não, indenização. A galera que queria a indenização. Galera que queria indenização. Eu tô bom de falar hoje, o bagulho tá maneiro aqui. Essa galera que queria uma indenização do governo por conta do fim da escravidão. Sim. Um grupo de aristocratas estavam se organizando, ex-escravagistas, porque a escravidão acabou, e eles estavam querendo chegar no governo pra processar o governo falando, você me deve muito dinheiro, porque eu tinha um montão de pessoas e vocês, do nada, da noite pro dia, acabaram com eles. E aí dizem que o Rui Barbosa foi por conta disso. Por conta disso que o Rui Barbosa chegou lá, pegou esses documentos. Ele era ministro na época. Ele era ministro, né? Queimou, agora não tem mais prova. E aí agora não tem prova, a gente não sabe de onde que veio. A quantidade de pessoas que hoje saberiam de que lugar da África veio é uma quantidade gigantesca. Porque ele, na época, ele era ministro, ele baixa essa ordem, ele é votado no Senado, no Congresso, e baixa essa ordem de que todos os arquivos nacionais, em todo o território nacional, deveriam queimar todos os documentos. Mas, mais uma vez, estamos falando de Brasil, né? Em alguns lugares queimaram total, outros a gente vai queimando devagar e tal. Então, a gente tem documentos ainda sobre escravidão, mas teria muito mais. Esse seria uma quantidade maior e mais detalhada, principalmente na capital, né? No Rio de Janeiro. Eu não sabia disso. Perdeu muita coisa importantíssima. Foi o Nero da abolição. Pode crer. Basicamente isso. Mas isso é um exemplo de como a gente lidar com a memória da escravidão, né? Porque vamos esquecer. Vamos deixar pra lá. Agora é daqui pra frente, galera. Mas como é que tu fala pra essa população negra que agora é daqui pra frente? Se ela vive o ontem. O reflexo. Se ela tá vivendo, tipo assim, por conta daquilo eu tô assim. Como é que é daqui pra frente, pô? Cara, E é uma crueldade terrível, porque a gente tava falando sobre o branqueamento racial, vai trazer essa mão de obra branca pra branquear o Brasil e vai substituir a mão de obra negra, né? O cara que tá trabalhando lá na plantation lá de café e tal, agora chegou o momento de eu ser assalariado. O cara falou, pô, beleza, agora eu vou ganhar dinheiro. Agora eu vou ganhar dinheiro. Sem trampar. Já sei. O canal. Agora é o europeu aqui, ó. Chama o europeu. E aí, o cara vai ficar o quê? Sem emprego. Desempregado. Aí o que você faz? Você baixa uma lei chamada Lei da Vadiagem. Aí você pega o vadio sem emprego negro e joga na cadeia. Então, assim, é cruel. A maneira como o Brasil tentou lidar com um produto da escravidão é cruel. Foi covardia num nível de uma completa irresponsabilidade, uma completa... Mas não é uma responsabilidade, pô, esqueci, não. É uma parada, tipo assim, vamos... É pensado. É pensado. Foi construído. Foi construído. Porque poderia ter sido feito um plano de ressocialização, de reintegração. Que rolou em vários países, como nos Estados Unidos, né? Pelo menos rolou, assim, né? Muito questionável. Mas foi muito melhor em vários aspectos. Pessoas conseguiram ter... Porque o fim da escravidão nos Estados Unidos aconteceu junto com a reforma agrária. Então teve muita distribuição de terra para algumas pessoas que conseguiram se organizar melhor. Aqui no Brasil até hoje não teve reforma agrária. O André Rebouças, que era um dos abolicionistas, né? Que era monarquista, inclusive, era muito amigo da família real do Brasil. O André Rebouças, no plano dele de abolição, previa a reforma agrária. Ele sabia que era fundamental. Então ele falava assim, a gente vai libertar os negros, mas a gente tem que dar terra para essa galera produzir, porque senão vai dar ruim. E aí o texto que a gente tem hoje da abolição da escravidão é o texto do André Rebouças. Ipsis literis. Só que toda a parte da reforma agrária eles deletaram do texto e deixou o parágrafo único lá, que é a gente vai abolir a escravidão. E é isso. Valeu, falou, tamo junto. Quem cortou na época? Aí são as elites ali que estavam, né? Falou, aí não. Não tem um nome específico, né? Mas isso tudo é uma discussão muito... Tem documento das discussões do Senado e do Congresso para tentar fazer essa abolição de maneira mais suave para eles, né? No caso. De maneira mais suave para eles, sem que houvesse prejuízo. Tanto é que a crise foi tanta que um ano depois a monarquia caiu, né? No Brasil. Então, quase que coincide o fim da escravidão com o fim da monarquia no Brasil, né?